Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre as red flags do emprego, quais são aqui os alertas que devemos estar atentos. E a melhor pessoa para falar destes alertas é a Catarina Miglietti, que é consultora de staffing na Randstad. Olá, Catarina, bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo. Catarina, primeiro, como é estreia, gostava que te apresentasses para quem nos está a ouvir. O meu nome é Catarina Miglietti, tenho 27 anos. Como a Sofia disse, sou consultora de staffing, portanto agora fazemos assim um bocadinho de tudo nesta área, fazemos recrutamento, gestão de clientes, de colaboradores, comercial, portanto é assim uma função muito polivalente. Pronto, eu assim em termos académicos e também para chegar onde estamos aqui hoje, eu tirei uma licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, também estou a fazer aqui um mestrado nesta área, e pronto, já estou na Randstad, vai fazer 2 anos, eu considero que é a minha primeira grande experiência dentro das áreas que quero atuar, enquanto profissional, pelo menos, porque eu sempre trabalhei, mesmo enquanto estudava. E acho que vou já aqui introduzir o meu fun fact, que pronto, tem a ver aqui com a minha origem. Pronto, eu vivo em Lisboa há muitos anos, tanto que eu não tenho pronúncia absolutamente nenhuma, mas eu sou flaviense, portanto eu nasci em Chaves, mesmo no norte de Portugal. Sim, eu percebo, não tens mesmo nenhum sotaque. Porque vieste muito pequenina, não foi? Sim, vim com 3 anos, ainda vivi fora de Portugal, mas depois vim com 3 anos para Lisboa e nunca mais saí de cá. Muito bem. Catarina, agora que quem te ouve te conhece um bocadinho melhor, o tema é sobre red flags e eu acho que há aqui um ponto interessante. Tu tens tanto uma experiência recente de procurar emprego, estamos a falar de 2, 3 anos, não é? Mas também como consultora já tens uma boa experiência para dizer também do teu lado o que é que tu vês. E portanto, vamos começar pelo mais prático. Enquanto profissional, e vamos pôr-nos do lado dos profissionais, que informações é que eu devo obter sobre a empresa para a qual me estou a candidatar? E estamos a falar aqui logo na primeira entrevista. Então, eu acho que aqui há duas perspectivas, enquanto profissional, claro, porque, por exemplo, eu acho sempre importante fazermos uma pequena pesquisa sobre a empresa para a qual nos estamos a candidatar, como é óbvio, mas, por exemplo, aqui na nossa área, o que acontece muito é que as pessoas não sabem sequer qual é a empresa, portanto, candidatam-se a vagas da Randstad e não sabem. Portanto, eu acho que essas duas perspectivas são sempre diferentes e quando sabemos qual é a empresa, devemos sempre saber, por exemplo, o nome, a área em que atua, se é uma empresa, por exemplo, na área farmacêutica, na área informática, do retalho, o que for, e pelo menos como é que a empresa se apresenta ao mundo, diria assim, uma pequena descrição, às vezes até no Google pesquisamos o nome da empresa e aparece logo uma pequena descrição. Quando não sabemos qual é a empresa, eu acho que termos sempre proativo, curiosidade em saber mais, saber perguntas e aqui sim, se não sabemos mesmo qual é a empresa, sabemos pelo menos tudo o que nos estamos a candidatar, ou seja, os detalhes da proposta, temos perguntas sobre o que é que vamos fazer, em que área é que atua. Eu acho que isto são assim os principais que devemos sempre saber. Ok, portanto, primeiro que tudo fazer aqui um bocadinho de trabalho de casa, saber tudo o que é possível e depois também preparar um bocadinho as perguntas que queremos fazer e ao final do dia que dados é que queremos trazer connosco. Sim, eu acho que até demonstra interesse, não é, da parte do profissional. Eu acho que é sempre bom o cliente, nós, quem for, ver que a pessoa também está mesmo interessada, nem que seja em saber mais, se não souber, mas pronto, eu acho sempre importante sabermos o máximo que conseguirmos para qualquer entrevista. Claro. E depois do outro lado, que informações é que eu devo partilhar sobre mim, destacar sobre mim, mesmo que não me questionem esta parte?
primeiro acho que é sempre bom introduzir-nos, como fizemos aqui neste início, porque muitas vezes nós perguntamos, então fala um bocadinho sobre si e a pessoa vai diretamente às experiências profissionais. Eu acho que é sempre bom fazermos uma pequena introdução sobre nós e destacar exatamente estas, pronto, assim, por exemplo, sobre nós, alguma curiosidade. Mas assim, em termos de trabalho, por exemplo, e que também podemos juntar o nível pessoal, eu acho que é sempre bom destacarmos qual foi a melhor experiência profissional ou a melhor experiência pessoal, ou um conjunto das duas, ou pelo menos o que consideram a melhor, o porquê, porque eu acho que assim a pessoa consegue transmitir sempre, e a maior parte das vezes conseguimos perceber o que é que a pessoa gosta de fazer, um bocadinho até da personalidade da pessoa. Conseguimos perceber se, por exemplo, se é uma pessoa mais proativa, se não é, às vezes até mesmo o que é que a pessoa quer para o futuro com as experiências. Portanto, diria que uma informação a destacar-se e sempre algo que fizeram tanto profissionalmente como pessoalmente, mas que mais gostaram ou que mais têm orgulho de terem feito, algo desse género. Ok, portanto as próprias questões já estão a guiar também para o final do dia o que tu precisas de saber dos profissionais, não é? Sim. Eu acho que há entrevistas que, por exemplo, correm muito bem porque por poucas perguntas que o entrevistador faça, as pessoas, ao falarem nestes pontos, conseguimos sempre ir buscar a personalidade da pessoa, o que é que a pessoa gosta, o que é que gosta, e eu acho que isso é sempre muito importante. É agora, vou mudar de emprego. A Randstad Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira. Então, se calhar, antes de irmos às red flags, se calhar umas green flags de quem entrevistas. Quais são aqui algumas, seja experiências partilhadas ou aqui alguma informação que tu não pediste mas foi partilhada que acaba por ser uma informação positiva e que até acaba por ficar a favor do profissional? O que é que costumam ser estas surpresas? Eu acho que uma green flag é sempre personalidade, porque a nível profissional, a nível mesmo académico, nunca podemos comparar umas pessoas às outras porque todas têm experiências diferentes, em áreas diferentes, querem fazer coisas diferentes, mas eu acho que a personalidade é sempre uma coisa boa. Portanto, se a pessoa fala mais, se fala menos, se a conversa vai fluindo, porque há pessoas que não têm ou não se sentem à vontade, e também é normal aquele nervosismo de uma entrevista, e a conversa flui e depois acabam por não querer contar sobre elas, ou pronto, estão ali sempre muito à espera que façamos perguntas, e depois é sempre muito nível profissional. Portanto, eu acho que é sempre uma surpresa quando a pessoa se sente à vontade, fala sobre ela. Às vezes temos pessoas a falar sobre as famílias e experiências pessoais que tiveram, ou mesmo uma viagem, o que for. Eu acho que isso é sempre uma boa entrevista. Claro. E na verdade estás a dizer que é bom ser dos dois lados e não ser só o entrevistador fazer questões e o profissional responder. Acaba por haver aqui uma troca de interações, não é? Sim. Porque uma entrevista acaba por ser sempre uma conversa, é sempre para conhecermos a pessoa, conhecer a vaga, a empresa, como vai trabalhar, mas o contrário também. Portanto, nós não podemos querer saber só a nível profissional, porque não é só isso que conta, na verdade. Claro. Boa. Então, agora se calhar as 3 red flags, e eu peço-te 3 para ficar assim mais conciso, mas quais são aqui as 3 red flags de uma entrevista, seja do lado da empresa ou do profissional? Se quiseres começar pela empresa até. Ok. Então, assim, do lado da empresa, eu acho que isto é o que eu considero um red flag. Eu acho que é quando a própria empresa não sabe bem explicar ou dizer qual é a vaga que tem. Por exemplo, quando acontece de várias formas. Se nos estamos a candidatar a algum trabalho e tem uma descrição, depois vamos à entrevista e já nos dizem outra
ou seja, à medida que vamos passando as fases do recrutamento, se começa a ser diferente, eu acho que é um red flag. Ou mesmo quando não está nada bem explícito, eu acho que cada vez mais as empresas tentam dizer logo tudo, a descrição do trabalho, os benefícios, e eu acho que isso é ótimo porque a pessoa já sabe para o que é que vai. Claro. Agora, quando começa a mudar muito, eu acho que é um red flag porque a mudança num trabalho é constante, mas desde que deixem explícito desde o início, ok, a função pode ser esta, mas também pode ser esta, vais fazer isto, aquilo, podes ir para ali ou podes ir para lá, é uma coisa. Agora, quando começam a mudar muito ao longo do tempo sem deixarem explícito, eu acho que é que se calhar porque não sei se é a comunicação na empresa que não é assim tão boa, ou se há coisas menos boas na vaga que não querem dizer. Eu acho que isso é um bocadinho, acho que é um red flag que eu considero, que eu pelo menos penso do lado da empresa. E depois do profissional? Do profissional, o primeiro que me vem à cabeça é quando estão sempre a remarcar ou cancelar as entrevistas. Já nem falando das pessoas que se esquecem que têm uma entrevista. Eu acho que isso é logo, não diria logo motivo de exclusão, porque muitas vezes, como é óbvio que há pessoas que têm imprevistos, coisas que acontecem à última hora e que não temos culpa nenhuma, mas estão constantemente a remarcar, constantemente a cancelar, ou é porque não têm tanto interesse, ou se passa ali alguma coisa estranha, digamos assim, e para mim é um grande red flag. Fora isto, eu acho que, e isto a ver também já aqui com a parte das entrevistas, não serem claros ou diretos nas respostas. Se nós perguntamos alguma coisa e estão a tentar desviar ou evitar a pergunta, eu acho que mais valia dizerem que não se sentem à vontade para dizer, até porque normalmente não perguntamos assim nada muito pessoal. Pois. Mas se não se sentem à vontade, acho que mais vale dizerem do que fazer assim um pequeno monólogo e depois dizerem que alguma coisa que não tem a ver com a pergunta. Pois. Eu acho que é sempre importante serem diretos, claros nas respostas. Eu acho que é isto, acho que são as duas grandes red flags da parte do profissional. Muito bem. E uma red flag geral do processo de procura de emprego, qual é que tu achas que é? Da parte da empresa ou do candidato? Pode ser da empresa, até porque já temos aqui 2-1. Ok. Um red flag. Quer dizer, eu acho que aqui diria o mesmo, que é sempre a nível de processos de vagas e de não sermos explícitos. Eu acho que é maioritariamente isto. Porque acaba por ser sempre o mesmo processo, não é? O processo de entrevistas, de recrutamento, por ser o mesmo. Posso é dizer que a nível do entrevistador, por exemplo, se calhar acho que não é muito bom também nos mostrarmos demasiado à vontade. Portanto, conversamos num café, estamos a fazer uma entrevista, acho que há pessoas que às vezes nos puxam por aí, mas eu acho que é uma postura que também não devemos ter, como é óbvio. Ou mesmo até a nossa comunicação, as palavras que usamos, a maneira como falamos, acho que as pessoas, se quiserem, conseguem também entender com quem é que vão trabalhar, o ambiente, o género de pessoa. Eu acho que é isso, acho que também devemos ficar atentas a isso. Muito bem, portanto, podemos resumir: transparência, a forma como comunicamos, a forma como a própria oportunidade é comunicada e, no final do dia, também o comportamento e a atitude dos dois lados. Sim, acho que são as chaves. Sim. Muito bem. Catarina, é isto. Este episódio era resumir red flags, portanto foi isto que fizemos. Também tivemos green flags. Obrigada por ter estado aqui comigo hoje. Obrigada também a quem nos ouve. Já sabem que temos episódios quinzenais. Podem sempre resumir todas as outras temporadas que temos, episódios que continuam a ser atuais, e vemo-nos daqui a 2 semanas. Obrigada.